Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós estamos aqui reunidos para falarmos sobre a primeira temporada de Dandadan, já que a segunda está logo aí, vindo em julho. Então, por que não a gente se reunir aqui, ter essa conversa, relembrar os principais momentos da primeira temporada, dar as nossas notas, ter aquela discussão de sempre. Eu sou o Hilário, eu estou aqui junto com o Hulk e com o Johnny pra gente ter essa conversa sobre Dandadan. Fala aí pros ouvintes, Hulk. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Um prazer sempre poder falar de uns animes legais. E Dandadan, querendo ou não, nesse início de ano foi o que chamou muita atenção e fugiu um pouco da bolha, né? A Netflix sempre ajudando a levar animes pra fora da bolha. Eu gostei que o Hilário foi tipo assim, vai lá dar oi pra visita. Não seja um menino mal educado. Sai do videogame, vai lá dar oi pra sua tia. Essa vibe. Mas antes de a gente começar essa conversa sobre Dandadan, vale a pena lembrar que nós estamos lá nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também temos nosso financiamento coletivo no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já pode estar no nosso grupo do Telegram e aí conversar com a gente sobre animes, sobre jogos, sobre a vida, o universo, tudo mais, sobre... 42. Exatamente. E a gente sempre conversa tudo que a gente tá jogando, tudo que a gente tá assistindo, então é sempre bom ter essa conversa com os nossos ouvintes. Nossas outras redes sociais estão todas na descrição, então só dá uma scrollada aqui pra baixo e acessar os nossos links. Então, nós estamos aqui hoje pra gente falar sobre a primeira temporada de Dandadan, apenas com spoilers da primeira temporada, então sem spoilers de mangá e etc, né? E principalmente porque a gente tá chegando também no ponto de a gente ter a segunda temporada logo em julho, na temporada que está vindo. A gente tá gravando isso em abril, então logo aí a gente tá chegando na próxima temporada de animes. Fique atento inclusive pro Season Cast, porque lá a gente vai falar dos melhores animes de julho, quando chegar ali mais próximo. A primeira temporada dela tá disponível na Crunchyroll, com 12 episódios. E aí eu queria saber de vocês como é que foi o primeiro contato com o Dandadan, porque pra mim foi uma obra que eu tava com uma certa expectativa, principalmente pelos trailers, mas eu tinha ouvido falar muito pouco dela antes do Season Cast, que se eu não me engano foi o Hawking que trouxe pra gente. Isso. E aí eu fiquei tipo meio... Pô, parece ser interessante, mas eu ainda tava meio... Não tava assim 100% vendido, mas aí quando eu assisti, pra mim, foi um deleite, gostei bastante da obra. E ela sempre me trouxe, principalmente, uma vibe familiar, porque a gente tá tendo uma crescente de animes shounen, de lutinha, muito nessa mística de yokais, em uma vibe mais urbana. Então eu pensei, mais um anime nesse estilo, e aí eu fui assistir amarradão. Então isso foi uma surpresa bem grande pra mim. Como é que foi pra vocês? Eu gostei. Eu sinto que a gente tem tido uma leva de shounens tentando reinventar a roda ultimamente. Aliás, eu não sei se reinventar a roda é um bom termo. Eu acho que tentando reinventar. O tentando é muito bom. Eu tentando reinventar. Mas eu sinto que Dandadan não tenta. Ele se vende como shonen e engraçado, divertido, com piadas bestas. E você quer, às vezes... Você passou tanto tempo acompanhando várias tentativas de mudança, tentativas de visão do mundo shonen, que você sente falta de ter aquele shonen conforto, sabe? Que sempre acompanhou a gente no dia a dia. Eu acho que Dandadan é muito à volta disso. O design de personagens é fantástico e tem uma importância muito grande aqui dentro de Dandadan. A gente teve nessa primeira temporada, eu considero que quase uma temporada introdutória, e ela conseguiu fazer essa introdução de forma não chata, sabe? Porque antigamente, todos os animes antigos, praticamente, shonen, o início é sempre o mesmo. Ah, vamos conhecer amiguinhos pra entrar no seu time. E o Hakusho tá aí pra isso, Shaman King, sei lá, você tem 20 episódios dos personagens conhecendo outros. Eu pensei agora em One Piece, que foram uns 40, assim. Pô, 40 tu foi generoso, né? Foi, acho que foram 100, pô. Acho que o Robin vai entrar lá pelo 100º, mas assim... É parado depois, eu acho. Se a gente for contar o Jinbe, é lá no 1000 e tanto. Então,
Eu sinto que isso foi muito bem feito, tipo, por Dandadan, sabe? Eles fizeram muito bem essa parte introdutória. E sinto que não acabou, porque eles estão fazendo isso dentro de sagas que importam e explicam o mundo. Então tá bem legal de acompanhar. E tirando isso, eu acho que pega o quão grotesco é a comédia aqui dentro. Grotesco? Eu não sei se grotesco é uma boa palavra, né? Mas... Escrachado? Escrachado talvez defina melhor. Porque pensar, tipo assim, eu vou fazer um personagem principal masculino, ele vai perder o ovo. Essa é uma piada ridícula, tá ligado? Sim, é bobo, né? Mas mas funciona dentro da obra. E funciona muito ali, sabe? Porque é bobo. Não, vai explicar isso numa mesa com pessoas. Justo. E eu acho que até é fácil de você indicar o anime para outras pessoas. Tu fala assim, cara, tu tem que assistir um anime. O anime é do menino que perdeu o ovo. Na verdade, ele perde primeiro a rola e depois ele perde o ovo. Mano, é muito bom de você indicar isso, pô. Se a gente tem algum ponto negativo aqui em toda a primeira temporada, do qual eu não gosto, não em relação ao anime, mas em relação à obra, que é a parte da cena de... Uma cena não tão legal em relação aos alienígenas com a Momo no primeiro episódio. Sim. Eu sinto desnecessária. É um começo muito ruim. Ele desfavorece o resto da obra, assim, basicamente. Uhum. Eu sinto que a primeira é que não tinha necessidade da cena ser aquilo. A cena, ela poderia correr tudo aquilo sem ter aquela concepção. Poderia eles terem, sei lá, umas facas na mão que vão dissecar ela, algo nesse sentido, sabe? Acho que seria um tom muito melhor e que não mudaria em nada. Mas na pegada dos dois é muito um negócio sexual, né? Pro menino e pra menina aqui nessa história. Só que dela fica muito visível. Mas é isso, a gente vai conseguir aprofundar mais durante o cast. Vamos poder falar muito de Ocaron e da Momo aqui, que tava com saudade de uma personagem feminina tão legal também. Uhum, verdade. Ela tem um protagonismo muito forte ali, né? Depois da Fern em Frieren, eu tava com saudade da personagem feminina foda. E a Momo era muito foda, ela toma conta das coisas. Cara, eu acho o comentário do Hawking bem pertinente, porque, assim, eu não tava esperando muito desse anime não, tá? Eu acho que foram vocês que falaram, eu vi umas imagens, achei uma animação bacana ali dos trailers, mas eu olhei assim, um shonenzão genérico, talvez não esteja oferecendo tanta coisa, não criei muita expectativa, daí lançou, eu não assisti de imediato. Todo mundo, isso foi um absurdo, que como que o Rock falou, furou bolha, então todo mundo assistiu e comentou, e eu me atrasei bastante, eu fui ver assim, só depois, e eu comecei assistindo, esperando o shonen genérico. Eu não vou dizer que não é, mas eu acho que o que ele acerta aqui não é nem pelo quesito shonen, mas eu me diverti tanto, é tão engraçado. Tipo, o Hawking usou a palavra de anime de conforto. E pra mim, ele bate muito nessa tecla. Acima do shonen, pra mim ele é conforto. Então eu parava pra assistir, assim, vou jantar, vou colocar um episódio. Antes de dormir, vou ver um episódio. E daí, cara, é divertidinho, é engraçadinho. Uma ceninha ou outra de ação que, é legal, mas não cria aquele hype, não é revolucionário nem nada, mas é divertido, é tranquilo, é gostoso. Então... foi meio que isso, sabe? Eu fui muito como um resultado do boca a boca, basicamente. A gente vai falar bastante sobre Shonen, né? Até por comparar ele também com outras obras, então vale a pena só dar uma explicadinha rapidinho. Quando a gente fala de anime Shonen, são aqueles animes estilo Naruto, Bleach, One Piece, mais recentemente Jujutsu, que é esses animes que estão em revistas mais voltadas para a demografia masculina. Isso é, né, algo como o Japão define as obras, não é algo que reflete sempre no público, né, só pra não... É mais masculino e mais juvenil também, né? Exatamente, então é mais essa demografia, e tem muito anime de lutinha, né, e por aí vai. Só que aí, eu acho muito interessante a mudança de que Dandadan, não sei se traz, mas que pra mim evidenciou de que a gente teve, na época dos anos 2000, os mangás shounen e os animes, por consequência, muito em mundos fantásticos e obras gigantescas, e como vocês comentaram no começo, de esse arco introdutório bem lento, com arcos bem segmentados, de vamos criar um grupinho, e aí esse grupinho vai ter altas aventuras lá no episódio 50, sei lá, coisa assim. E muito aquele negócio também de você é o protagonista e
pode mudar as coisas e realizar seus sonhos. Exatamente. É realmente algo pra, assim, enaltecer, engrandecer a pessoa, o jovem, né? E eu gosto de como, pra mim, Dandadan, ele evidenciou uma mudança. Não é ele sozinho que faz isso, claro, a gente tem outras obras tipo Chainsaw Man, a gente tem o Jujutsu fazendo essa mudança, de que, primeiro, pegando ambientes mais urbanos, mas também reais, tipo, com cidades do Japão real, assim, e dando esse twist, essa mudança narrativa fantástica, mas ainda assim muito galgado na realidade. E eu acho tão interessante observar essa mudança desse formato de história com arcos menores, com um foco maior em cada personagem como indivíduo e não só como aquela aglomeração de aqui são o grupo de protagonistas, mas a gente sabe que na verdade o protagonista de Bleach vai sempre ser o Ichigo, por exemplo. Eu só acho meio curioso porque, ao contrário, até como tu citou, Chainsaw Man, Jujutsu, coisa e tal, que acabam sendo coisas que galgam, eles vêm do meio urbano, do meio lenda urbana, né, e galgam pra coisas gigantescas e megalomaníacas, não sei o que. Aqui eu acho ele muito bem localizado. Exatamente. De ser muito menor. Os nossos protagonistas não estão aqui para salvar o mundo. Não, mas é muito assim, vamos nos descobrir aqui, sabe? Algo mais intimista. E eu gosto muito de Dandadan por conta disso, de como ele traz justamente essa intimidade com os personagens, assim, no momento da obra. Então, quando a gente conhece o Okarun e tem toda a dinâmica dele com a Momo, que desde o começo é maravilhosa, e como esses personagens são apaixonantes, assim, de como o Okarun, ele é todo fascinado por alienígenas, com toda essa questão de ufologia, de como a Momo, ela é mais pra esse lado espiritual, porque a avó dela é uma médium, e toda a dinâmica deles do começo da obra de um questionar o outro, e aí eles fazendo aquela aposta de que um vai provar pro outro que as suas crenças existem, e já dá um clima tão leve, assim, mas, sabe, tipo, a gente vê em outras obras que tratam essa parte mais de yokais, espíritos, do folclore japonês, sempre de uma forma mais pesada, né? A gente tem o próprio Chainsaw Man, a gente tem o próprio Jutsu que fazem isso, e o Dandadan faz isso de uma forma tão mais leve, tão mais divertida, como o Hawk comentou, né? Do anime de conforto também. Tão mais leve, episódio 7. Vamos chegar lá. Sim, chute no peito. Mas uma coisa que eu acho que também foi muito influenciada é que o autor, que é o Yukinobu Tatsu, ele foi assistente do Fujimoto, que é o escritor de Chainsaw Man, que é o escritor de Look Back, é o mangaka também de Goodbye Eri. Então dá de ver assim essas próprias inspirações também no trabalho que ele fez em Dandadan. Então gosto muito também desse lado de que, o Fujimas é foda demais, e como os aprendizes dele também fizeram obras muito boas, né? Então gosto muito dessa parte também. Não, mas tem muito aquele negócio de que ele foi fazer o teste pra começar a lançar, né? E assim, antes de tu produzir, lê essa pilha aqui de romance. Não tinha isso também? Não, que foi o seguinte, essa história foi bem legal. Ele entregou o primeiro roteiro lá. Se vocês, gente, quiserem ter o maior conhecimento de como é o lançamento de um anime, ou, aliás, de um mangá, como é o trabalho editorial, eu sempre indico muito Bakuman. Leiam, vocês vão entender muito de como funciona. Incrível. É incrível, uma obra incrível. Mas o que acontece? Ele chegou lá com a ideia de Dandadan. E aí o editor lá leu e falou: esse romance tá horrível. E deu pra ele uma pilha de mandar de romance e disse: você precisa ler. Lê muito. Não era de shonen, é de romance. De romance. E aí ele começou a ler pra caralho, e no final das contas, o que a gente mais se apega em Dandadan é o romance, né? Porque é um romance muito legal. Então, o editor foi bem certeiro aqui, né? Porque, ficou do caralho. Realmente, a química da Momo com o Okarun é sensacional durante todo o dia. E isso é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse começo de Dandadan, porque é muito comum em animes shounen de batalha ter elementos de romance. Mas na minha definição de Dandadan, é o contrário. Ele é um anime shonen de romance com partes de luta e poder e por aí vai. Mas o foco e a parte mais interessante é como esses personagens se relacionam e como eles vão se apaixonando e se entendendo os próprios sentimentos um ao outro ao decorrer das situações extremas que eles passam. Cara, é muito uma ideia assim de, fim da infância e início da juventude. É um negócio de tu descobrindo relações e sentindo coisas diferentes, tentando entender
entender aquilo ali e se entender junto com uma outra pessoa. Então, ao contrário até de outras obras que brinca muito com o sensual, aqui a gente brinca até com sexualidade, mas sem ser escrachado, sem ser tão visual no sentido de vender imagens sexualizadas, mas realmente para discutir um início de interesses. Isso eu acho interessante. Falando um pouco agora sobre os personagens que a gente tem no início, nossos dois principais, que é o Okarun e a Momo, o nosso autor teve aqui um trabalho de deixar a gente com uma empatia muito grande por eles. A gente tem o Okarun ali, que é um cara mais isolado na sala, que... Aquele nerd estranho que afasta todo mundo, basicamente. Ele é um nerdola que, fanático por ETs. Mas eu gosto muito do backstory do Okarun, do porquê ele gosta de ETs. Que no final das contas é porque ele era sozinho e queria fazer amizade com alguém, né? Se não dava pra fazer amizade com os humanos, então ele preferia acreditar que existiam ETs por aí que virariam amigo deles. Aquele sentimento de isolamento em que a pessoa pensa, eu não faço parte disso. Tem que ter outra coisa pra eu pertencer a outra coisa. Eu tenho que ser especial pra ser diferente dos outros. Porque aqui eu não me encaixo. É triste. É triste, mas eu gosto de como a gente tem durante a escrita da obra, faz a gente tratar esses temas de forma natural e a gente vai se afeiçoando muito aos personagens. E de forma que a gente tá ali, tem o Okarun e a Momo, e ele queria tanto só ter um amigo, que no início ele não vê nem a Momo como mulher, como menina, ele só vê a Momo como uma pessoa normal, que fala, uma pessoa qualquer que fala com ele, é uma pessoa, sem sexo, basicamente falando. É basicamente um ouvido. Tanto que o interesse dele, ele vai sendo bem aos pouquinhos durante a pré-temporada. Tipo, é muito comum, né, a gente começar um anime shonen e já ter, tipo, só o exemplo do Naruto, e já ter muito bem estabelecido que o Naruto gosta muito da Sakura. Então, assim, é bem mais interessante de como ele vai, de uma forma bem diluída, ele vai desenvolvendo, primeiro ele entendendo o que ele sente, pra isso evoluir pra a primeira vez que tem ciúme dela, e é tudo tão mais impactante, porque a gente vê as engrenagens, assim, do coração dele, tipo, começarem a andar, assim, é tão fofo. Ou, por exemplo, Boku no Hero, que é o menino e a menina que se esbarram e os leitores já olham assim, esse vai ser o casal. E lá no final, exatamente, vai ser o casal, mas sem grande desenvolvimento nenhum. É tipo, acabou o mangá, aí tipo, 5 anos no futuro. Aí tá lá, tipo, sei lá, o Ichiko com a Orihime, assim, e isso nunca foi desenvolvido em nenhum momento da obra, pelo amor de Deus. É isso que eu acho legal aqui em Dandadan, é porque é o desenvolver de um relacionamento real, de pessoas que realmente começaram a se comunicar, criaram um laço de amizade que se aprofundou, tá se tornando mútuo, e os dois tentando se entender com afeto, ciúmes, coisa e tal. Então, é muito natural, é muito humano, isso que é bacana. Eu gosto muito, o Hilário falou bem no início do cast, quando ele fala que a gente tem aqui um anime de romance que tem cenas de luta, sabe? Porque a gente tem por padrão, por exemplo, Naruto, Bleach, que é saga de luta. Luta. Entre uma saga de luta e outra, botam um episódio deles indo pra praia e foda-se, tá ligado? É muito isso. E essa é toda a construção de personagens que tem dentro de uma obra dessa. Shonen, principalmente das antigas. Sim. Aqui, as relações entre pessoas que movem a história, até os arcos de luta servem pra evoluir as relações. Servem pra entender, pra eles entenderem como se sentem, pra eles entenderem os próprios sentimentos e pra, através disso, evoluir as relações. Então, isso é muito legal. E esse é o grande tchan, né, de Dandadan. Até que eu acho que essa brincadeira com superpoderes aqui se torna muito uma metáfora para os próprios sentimentos. Eu tenho que aprender o que eu posso não fazer, aprender os limites do meu poder. Ou eu tenho que entender o que eu sinto, como eu sinto e como lidar com o meu sentimento, sabe? É muito uma metáfora de um pro outro. Inclusive, as transformações deles são sempre o que falta
entre aspas, o que falta na personalidade deles, né? O Okarun, que é um cara timidozão, quando ele se transforma, ele vira só... Ele fala tudo que ele pensa, então foda-se. Ele tem uma autoconfiança e um cansaço social muito bom. É muito bom. Ele lá todo deprimido também, né? E ele, a depressão não sai dele nem transformado, né? Muito bom. Ele... Momo-chan. Ele fala do Momo-chan muito engraçado. Cara, assim... E, vale a pena também, de início, a gente falar isso, tá? Mas temos 2 dublagens aqui no Brasil, que é uma feita pela Netflix e outra feita pela Crunchy, e todos os detalhes da dublagem, todos são perfeitos. Inclusive, a cena que a gente tem de início, que não é muito legal, que nós prometamos, na minha opinião, na dublagem brasileira, principalmente na Netflix, a dublagem é tão boa que ela mata todo o sexualismo errado que tem naquela cena. Porque não importa o que o ET fala, quando ele fala com a voz, com sotaque baiano, que vai pegar a banana dele, assim, mata qualquer sexualidade que tem ali, sabe? Então... Nunca vimos um humano tão beligerante. Cara... É muito bom mesmo. É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante. Como já temos laço de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. Mas quando eu ouvi falar dessa dublagem, eu fiquei muito com medo dela se tornar ofensiva. Mas não foi, e o público abraçou de um jeito, assim... Cara, é a nossa identidade, sabe? Ficou uma assinatura brasileira muito boa ali nisso. Eu gosto de como todos os sistemas são trabalhados também nesse primeiro arco, que eu acho que é o maior arco do anime, né? Ele tem uns 4, 5 episódios, mais ou menos, que é o da Vovó Turbo. Uma curiosidade que eu fui pesquisar um pouquinho pra essa gravação é que é um yokai bem recente, inclusive no folclore japonês. Ele não é muito antigo e em obras mais recentes eles estão trazendo, né? Inclusive até no Shin Megami Tensei tem a Vovó Turbo, que é dublada no Japão pela dubladora do Luffy, então era muito estranho ouvir a voz do Luffy na Vovó Turbo. O pessoal falava que foi o bico dela enquanto que o One Piece tava na pausa de 6 meses, sabe? Tipo assim, porra, os boletos bateram e o One Piece não voltou, então vamos ver o que dá pra fazer. Opa, isso vai ser tirar o cara eu. Que morto saboracero. Mas que, de novo, assim, essa dinâmica deles de enfrentar ela, eu gosto de como dá tempo pros personagens respirarem, porque tem todo aquele começo que é meio aterrorizante dela aparecendo e a luta contra ela inicialmente, mas ambos ainda não tem nenhum poder, então eles só conseguem, tipo, fugir. E depois que tem alguns episódios de respira, quando eles se preparam pra enfrentar ela, e a gente falou bastante sobre essa relação do romance, mas que o anime também não deixa a parte mais ação a desejar. Ela é realmente muito bem animada, com um ritmo que eu gosto muito. E o estúdio que faz, que é o estúdio Saru, ele tem uma veia de direção, uma veia artística que eu gosto muito dos animes que ele trabalha. É o estúdio que fez Eizouken, que é um anime maravilhoso é um anime sobre animação, então é muito foda esse anime. Ele também foi quem fez o Devilman Crybaby, o relançamento de alguns anos atrás. Então... são animes muito artísticos e eu acho que isso casa muito bem também com a própria premissa e animação de Dandadan. E esse primeiro arco, ele é tão bom pra estabelecer tudo isso. Como o Hilário puxou essa parte de direção, eu me sinto obrigado a falar da parte de trilha sonora. Nessa primeira metade, né? Mas nesse primeiro arco da Vovó Turbo, a gente tem a ideia que eles tiveram de usar Chopin na vez que o Okarun vai se transformar pra poder correr. E, cara, foi sensacional a cena ali. Ela faz o material original brilhar de forma absurda daquela... Cara, é muita cor, é tudo muito vivo, é tudo muito divertido. As caras e bocas da Momo nas costas deles quase caindo pra trás, é extremamente divertido. E eu gosto muito desse primeiro arco, em como as coisas se desenvolvem de forma suave. E como todo episódio é uma piada escrachada sobre os órgãos do pobre do Okarun, que ele começa sem rola e depois fica sem ovo. Mano, aquela cena dele falando, virando pra mão, falando que ele vai fazer xixi e olha pra baixo e percebe que não tem bom. Mais ovo. E depois ele tem que falar pra Momo. E eu gosto muito dessa relação dele, sabe que a Momo vai rir dele, também vai rir dele, porque não
tem como, pô. Qual o seu amigo tiraria pra você e falar, cara, eu perdi uma bola. E você não ia rir, você vai rir, pô. Não tem como, pô. Pode ser sério, mas você vai ter que rir, pô. A verdade é essa. Ela perguntando, tá, mas como assim? Como é que tá o negócio? Assim, deixa eu ver. Tá lisinho? Tá tipo boneco? É o Ken humano? Cara, muito bom, velho. Então, assim, sensacional. Bate uma quinta série fudida nisso, cara. Muito engraçado. E essa cena, né, que o Hawking comentou, que usa Chopin de fundo, ela é tão hype, assim, tipo, tão bem dirigida, com um monte de coisa acontecendo, e a Vovó Turbo controlando os outros yokais menores da região, e eles correndo. E também mostra a dominância de poder deles, né? Que vai ser importante também pro futuro da obra, até para estabelecer esse patamar que eles estão. Do Okarun podendo se transformar, já que ele, como ele foi possuído pela Vovó Turbo, ele consegue usar os poderes dela para se transformar. Que eu amo o design dele transformado. Eu acho, muito foda, muito legal toda a parte artística da transformação, toda a parte da transformação dele, a forma como o cabelo dele fica, tipo, voandinho, assim. É muito foda. E os poderes psíquicos da Momo são muito, muito fodas também. São muito... cara, eu gosto muito de como estabelece esses poderes, que é muito da hora. E também estabelece a questão do poder dos yokais ser baseado nas regiões em que eles estão. Então, a própria saída de derrotar um yokai forte como a Vovó Turbo, tirar ela da região onde ela tem poder, é muito inteligente também, porque não fica aquela parada de... como é que esses dois personagens que acabaram de ter poderes vão derrotar um yokai tão mais forte que eles? E aí tem toda essa parte bem amarradinha da escala de poder dentro do anime já desde o começo. E também explica por que essas criaturas fantásticas não saem por aí dominando o mundo, coisa e tal. E antes da gente comentar sobre os próximos arcos, assim, e o decorrer também da história, eu queria puxar um ponto, já que a gente tá falando dos personagens, que eu gosto muito desse começo, assim como o Fujimoto usa muita inspiração de cinema para suas obras, como o escritor de Dandadan também utilizou algumas influências culturais japonesas e bem locais, o que também reflete muito no próprio tema mais íntimo da obra, na inspiração dos personagens. Porque a gente tem a Momo, que ela é inspirada na cultura Gyaro, que é uma cultura da moda dos anos 90, 2000 ali do Japão. O Gyaro, ele vem da palavra gal em inglês, que seria tipo essas meninas mais empoderadas, com um estilo bem marcante, visual, com roupas bem chamativas, bastante maquiagem. E que quebram o tradicionalismo. Exatamente, que é justamente essa questão do empoderamento feminino, dessa questão de quebrar essa parte mais tradicional japonesa, e a Momo ser essa personagem, e as amigas dela também, né, que a gente vê que elas também tem bastante maquiagem e tal, é muito legal, assim, porque já dá uma personalidade de cara pra Momo, e ela é essa personagem dentro da obra, então eu acho muito foda de como esses detalhes dizem muito sobre a personagem. E também dentro do Okarun, outra coisa que eu gosto bastante, e é um buraco negro, gente, porque eu fui pesquisar isso pra fazer a pauta, e tem muita informação legal. Então, por exemplo, desde o começo, quando a gente conhece a Momo, ela fala sobre um ator que é meio que o homem ideal dela e tal, que é o Ken Takakura, que é um ator que existe no nosso mundo também, né? E que é o modelo ideal da Momo e tal. E o Okarun tem o nome dele, né? Também, e aí já dá aquela ligação nela. Mas principalmente como no final do primeiro episódio, que é quando dá aquele estalo na Momo, que ela fica corada e fica tipo... E aí tem a cena maravilhosa de explodindo atrás dela e ela ficando toda envergonhada quando o Okarun fala uma frase... que é uma frase de um comercial que o ator, no nosso mundo, o ator no vida real, ele fez, que é aquela que ele fala Bukyo desu kara, que é sou um cara meio estranho, e o Okarun fala isso no anime, e aí quando ela meio que dá o choque dele ser meio, né, tipo, dele tá usando trejeitos do próprio ator, que é o modelo ideal dela. Então eu acho tão legal esses detalhes, porque esse ator, ele
ele é bem grande no Japão. Ele morreu em 2014 com 83 anos. Ele ganhou 4 vezes o prêmio do melhor ator da Japanese Academy Award. E ele era cantor, então ele fazia vários comerciais japoneses. E essa tagline que o Karun fala é justamente de um comercial que ele fazia no nosso mundo. Então, todos esses detalhes estarem, tipo, amarrados na relação entre esses personagens e na construção do background do Karun, eu acho simplesmente genial, assim. Eu acho... Cara, é de uma... assim, de um preciosismo com esses detalhes que é muito legal. Tipo, pegar coisas do mundo real, aplicáveis a toda uma cultura jovem, que é o jeito dela de quebrar tradições e puxar um estilo visual e de ações. A mesma coisa se aplica pro Karun, que tem essa inspiração em atores. Cara, eu acho isso muito legal. E eu acho que tudo isso, pô, ajuda a ser aquela obra bem amarradinha, assim, que pro ocidente, talvez esses detalhes passam despercebidos, né? E eu só fui realmente, tipo, conhecer mais sobre isso pesquisando, até pra gente poder gravar o cast, mas eu achei informações importantes pra trazer, pra justamente, tipo, mostrar o quanto o autor pensou, assim, nos detalhes que, de novo, baseiam todo a construção dos personagens. Então, dito tudo isso, a gente vai entrar agora no arco que todos choramos. Bailarina Caputina. Não! Eu ia dizer isso. Eu só queria dizer uma coisa. Assim, vocês repararam que provavelmente a avó da Momo e a luta ali contra a vovó Turbo, coisa e tal, não dava pra relacionar com o Gugu e o Lendas Urbanas? Caralho! Mano, eu tinha muito medo dos Lendas Urbanas. Pois então, é tipo isso, cara. Ela, até no início, a apresentação da avó dela é meio num programa desses, né? Cara, a avó da Momo é maravilhosa, meu Deus do céu, que personagem foda. É que ela também começa extremamente tradicionalista, né? Com aqueles trajes da médium, coisa e tal. E depois ela vai se desconstruindo e vira a vovozona jovem, bonitona, que os otaku tudo fica louco. De fato. Mas a gente também tem, depois desse arco, a apresentação da Aira, que é uma outra personagem que no começo ela é apresentada de uma forma detestável, meu Deus. Chatíssima! Eu achava ela insuportável nesse começo, assim, de ela meio que fazer ciúme pra Momo, que é foda, porque ela aparece num momento em que os sentimentos do Karun começam a meio que florescer, começam a aparecer pela Momo, e aí chega a Aira pra chegar e bagunçar tudo. Mas é que tá, pro Karun, isso não mudou nada, porque, tipo, não fede nem cheira, ele não deu bola pra isso. Mas daí, ela vem pra dar os ciúmes pra Momo, e a Momo começar a entender, pera, como assim, eu sinto alguma coisa aqui? E aí a Momo começa a ficar incomodada com isso, começa também a entender essa questão de ciúme delas, e eu gosto muito da dinâmica das duas se provocando, brigando, e o Karun só, tipo, meio... Cara, o que está acontecendo? Porque como tu falou, né, Johnny, pro Karun em si não acaba mudando praticamente nada. Não, é só mais uma guria basicamente grudando nele e enchendo o saco dele. E ele desesperado lá no meio de... Tá a Momo, a avó dela, tentando perseguir ele pra ver as bolas que não tem mais bola. E a guria nova aí enchendo o saco dele. Mas a gente aí tem também um contraponto nesse arco, que é a introdução da... Nossa, eu ia falar da... Não. Do Venrod lá da... Como é que é? Da... Bailarina Caputina. Ai, não. Fiquei que vocês não saem da minha cabeça. Que desgraça. Mas daquele yokai que fica observando a Aira, que a nível de design também eu gosto muito de como ela é imponente, assustadora, e que olhando ela de longe já dá um nervoso. Então eu gosto muito do design dela e de como ela vai também estabelecendo esse clima um pouco mais pesado pra gente chegar no episódio 7, onde as coisas vão pro caralho. Eles chamam ela de sedosa acrobática ou acrobática sedosa, alguma coisa assim, acrobática ou... Isso. Eu gosto muito dessa saga, porque a gente tem a apresentação da personagem como a típica... Todo anime de romance lá tem aquela personagem que uma hora vai fazer bullying com a nossa personagem principal porque gosta do menino. Enfim, sempre tem aquele caráter de personagem, sabe? Com aquela personalidade.
E eu gosto de como tudo isso é jogado de volta pra gente e como em 3 episódios elas passam a ser a menina antipática e chata que se acha demais pra, pô, eu gosto dela, saca? Então, eu amo como a mesa, o jogo é virado muito rápido e tudo é muito bem construído. Eu gosto como a gente já falou isso diversas vezes, mas acaba ficando maçante de repetir, mas a construção de personagem dela é muito bem feita. Tanto quanto o Karun e a Mon. É que não é que é repetitivo, é porque esse cara, ele trabalhou bem em todo mundo. Ele não quis fazer 80 personagens super poderosos. Ele quis fazer uns 5, 6, só que bem trabalhados. E foi uma escolha fantástica pra obra, que se tornou o diferencial dela, basicamente. Porque se fosse de outro jeito, acho que aqui eles teriam, assim, uns 8 grupos de fomento corporal lá do mob. Não estou criticando o mob, é só dando um exemplo pelo ambiente escolar, tá? Mas teria uns 8 grupos diferentes, com um monte de gente genérica que tu não vai nem saber o nome. E aqui não, aqui tu só precisa de 4 personagens. É isso que tá na tua mão e é isso que vai ser trabalhado. E até a acrobática sedosa, ela também é baseada numa lenda urbana também mais recente, que é a Kusara, que é bem esse formato que a gente já é apresentado dentro do anime. E, de novo, como essa figura, ela também começa a ser apresentada de uma forma aterrorizante, que a gente pensa que ela vai ser uma super vilã e tal, e, no final das contas, ela mesmo em 2 episódios, 3 episódios no máximo, a gente também acaba se apegando a ela e ao que ela representa na obra e o que ela representa pra Aira. Então, eu gosto de até como os antagonistas não são vilões, eles são, tipo, bem elaborados e bem desenvolvidos. É que a noção inicial ali é que, tipo assim, a Aira encontrou uma das bolas do Karun e eles dizem que, assim, por ser fruto de um ataque espiritual, não sei o que, elas têm um resíduo espiritual mágico, patati patatá, que vai atrair espíritos pra ficarem mais poderosos. Daí tu já vê o seguinte, tá bom, a guria tá com a bola e vai ser tipo o dedo de Sukuna em Jujutsu e os espíritos vão tudo pra cima pra pegar ela pra ficar mais forte. E daí tu vê, ao decorrer da história, que não é isso. É porque, como que ela está portando aquele item, os espíritos também começam a prestar atenção nela, e uma das espíritos que vê se afeiçoa. Não pelo poder, não pelo objeto, não como artefato mágico, como outras obras. Se afeiçoa pela criança solitária. Porque ela perdeu sua criança solitária. É uma quebra de expectativas. Tu chega pensando, é um shoneizão padrão, já sei onde que isso vai. E daí tu, não, pera, tá diferente. Até porque o episódio, antes de contar a história da Kusara, ela é justamente um episódio de batalha do Karun e da Momo lutando contra ela no depósito da escola, que é uma luta muito boa, muito bem coreografada. A gente também vê a evolução dos poderes deles ali, eles agora usando eles numa plenitude maior, mas a gente vê que não é só isso e que essa é só a ponta do iceberg, tanto que o próprio conceito do espírito, né, do yokai se sacrificar atingindo esse nirvana que eles falam na obra, pra poder também dar a vida de volta pra Aira. É outra quebra de expectativa, porque aí a gente começa a ter uma afeição maior pelas duas, né? Porque a Aira morre nessa luta e o episódio acho que acaba ali. Eu fiquei maluco na época assistindo semanalmente. E tu não vê 2 super-heróis vendo uma vítima, tu vê 2 adolescentes desesperados porque tem alguém que se machucou, alguém se acidentou aqui, cara, deu problema. E aí é quando a gente vai pro episódio 7 que, meu Deus, assim, eu acho que esse episódio sozinho, ele carrega muita coisa dentro da obra, assim, porque é um show de direção, é um show de animação, de como a história é contada, tudo nesse episódio é simplesmente perfeito, assim, que é quando a gente vai ver o passado da... Eu ia falar de novo. Da bailarina. O nome da bailarina Caputinho. A gente tá setando muito a data disso daqui, né? Pelo amor. Não mesmo. Ainda bem que o episódio lança logo. Não, mas o pessoal vai ouvir esse episódio ano que vem e vai pensar, cara, do que eles estão falando? Isso já morreu. Nunca ouvi falar desse meme. Mas aí a gente vê o passado da Kusara, que é muito trágico. E todo esse episódio, ele tem um clima diferente, ele tem até uma animação diferente, que eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho mais em detalhes. É que eu acho que aqui a animação, ela é pontual. Ela
é especial quando tem que ser, e ela é banal, normal, zona, assim, quando tá no cotidiano, quando tem que economizar. Tipo, eles investem nos momentos certos. E a arte desse episódio é um acerto gigantesco. Eu sinto que, assim, a arte, diversas vezes, dentro de Dandadan, ela se permite ser um pouco mais saricata e tal. Sim, propositalmente até. Sim, propositalmente. Chega nesse episódio e é um momento sério. E a obra, ela quer que você perceba, esse aqui é um momento sério, você já leva esse momento a sério, e o primeiro passo pra isso levado a sério é nós levarmos a sério. Então muda o traço de animação, muda a trilha sonora, muda formas de narrativa. Então é muito legal quando a obra conversa com o que está acontecendo, sabe? É quando toda parte de direção tem essa mudança, velho. O que torna esse episódio marcante. Eu lembro que quando saiu o episódio 7, Twitter, Instagram só falava dele. Que realmente foi um absurdo de episódio. De qualidade e de trauma. Sim, Até porque desde o começo do episódio, porque eu acho que o flashback em si ele é a partir da metade, né, do episódio, mas o antes de saber que ia ser essa tragédia toda, tem um take da Yokai que eu fiquei olhando, tipo, caralho, mano, isso aqui tá muito, muito detalhado, assim, não tava assim no episódio anterior, como assim? Aí quando começa o flashback é que aí eu entendo, que aí é quando a gente vem com os dois pés no peito com toda a história da mãe que fazia de tudo pra cuidar da filha, mãe solteira. A gente vê takes bem também pesados, ela trabalhando, tipo, como dava pra comprar tudo que a filha dela queria, o que ela podia. Tudo que é carga horária, subempregos e prostituição. Sim. E um elo que ligava muito as duas, a própria questão da dança, do balé, né? Que a gente vê que a mãe ali, ela foi bailarina em algum momento. A gente tem vários takes também de sapatilhas antigas. A gente tem toda essa construção, assim, dessa carga emocional de como isso é algo importante e até como isso é até importante quando ela se torna um yokai, né? E a filha seguindo os passos da mãe com o vestido vermelho que ela compra, que também isso reflete no próprio design do yokai, e como tudo isso é destruído de uma forma extremamente violenta e pesada. E realista. É um negócio, de novo, a gente repete isso em várias obras, né? Mas um espelho de que o monstro da história não precisa ser uma criatura mágica, superpoderosa, não sei o quê. O monstro da história se tornam as crueldades da vida real. E como nesse flashback, assim, até detalhes se tornam mais incômodos, no sentido de como a construção da cena ela é pesada quando como é que eu falo? Os agiotas, sei lá, os cafetões, grande, o que for. Os traficantes, assim vai. Dá pra colocar todos esses nomes aí pra eles. Eles levam a filha da Kusara, mas como a gente sai de, primeiro, um shonen de batalha, que tem, tipo, cenas absurdas do Okarun correndo pela cidade, dando chute em todo mundo e tal. E aí aqui a gente vai pra algo tão real de ela caindo na porta ali, porque é empurrada, e a gente vê, cara, dá uma agonia essa parte do vidro entrando na pele dela e aquilo, tipo, sangrando, e como ela com os olhos cortados, ficando cega. Então, de novo, é muito difícil a gente ver um anime shonen indo nesse detalhe de como pessoas normais estariam nesse mundo desgraçado, assim, e como essas coisas mundanas, mas muito violentas, elas impactam muito o telespectador e os personagens que estão vivendo aquilo. E no fim, toda essa tragédia, toda essa violência real quebram a mente dela e ela se torna uma vagante na rua, né? Ela, assim, deu um bloqueio ali, amnésia, ela não consegue lembrar direito das coisas e se perde na rua, porque quebrou a cabeça da pessoa. É legal falarmos a quantidade de críticas sociais que nós temos dentro de Dandadan. Isso é muito importante quando a gente para prestar atenção, porque quando a gente assiste o anime, principalmente na primeira vez, os detalhes nos fogem.
Isso acontece em quase toda a obra, é normal. Por exemplo, no primeiro episódio, por mais que falemos que a cena do possível estupro lá, etc., não é uma cena legal. A abdução dos ETs lá. É muito legal. É pra ser referência lá, aquelas histórias de cirurgias, sondas internas nos corpos, essas coisas, né? E que é uma coisa proveniente até ali da ufologia, mas daí o contraponto que a gente pode fazer também são abusos humanos, abusos reais. Não, mas o que eu sinto que é crítica, eu sinto que o autor quer passar pra gente é a forma como os ETs estão. Eles estão padronizados como japoneses padrões. Eles estão engravatados. Então, o perigo, ele não tem cara, entendeu? Então, eu sinto que é muito essa crítica, é tanto que a vovó Turbo, no final do primeiro arco, acaba que ela é um yokai que tenta proteger meninas que são estupradas naquele corredor, né? Como foi citado. Sim. Então, eu sinto que essa é uma crítica social forte, que quando eu falei de gente mudar, talvez a forma como ela foi feita, mas assim, a crítica é mais do que válida, sabe? E a gente tem outra crítica social muito forte, que essa é pesadíssima, que a gente tem dentro desse arco, principalmente no episódio 7. Então é muito interessante ver como Dandadan consegue trabalhar temas tão sensíveis, às vezes errando algum ponto, sim, mas trabalha e tenta falar sobre temas importantes dentro de uma obra que muitas vezes esses temas passam em branco porque ela é uma obra muito caricata e às vezes as pessoas não prestam atenção porque elas estão rindo e é normal, faz parte da vida do telespectador, mas são temas muito legais de verem ser trabalhados aqui. Até nesse flashback também, tudo isso que aconteceu com a mãe ali também reflete na relação dela com a Aira, né? Porque a Aira, tipo, quando a criança vê o espírito dela, o vagante, basicamente, porque a gente tem, antes disso, a cena maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão triste, dela quebrada, dançando, e o tempo passando, os flashes de luz das estrelas, cara, tudo é tão bonito naquela cena, mas é tão triste ao mesmo tempo, que... Tem uma cena de um take contínuo, virando dentro do apartamento e vendo passagem do tempo com ela envelhecendo, né? Nossa, é muito fudido, meu Deus, é de quebrar o coração, assim, nesse flashback. E aí, depois de tudo isso que a gente entende por que a Kusara tá se sacrificando pela Aira, né? Porque, no final das contas, a Aira acaba substituindo ou preenchendo esse vazio que gerou o yokai. E que é tão bonito toda essa cena dela se sacrificando. E eu chorei pra caralho nesse episódio, meu Deus. E a Aira ganha poderes, que é outra coisa muito legal também. Eu tenho muito sentimento, assim, eu ainda não li o mangá, mas tenho muito sentimento que ela e a bailarina ainda vão ter um diálogo, sabe? Tipo o Vovó Turbo, que meio que tá presente junto com o Okarun, eu ainda acho que ela e a bailarina ainda vão ter um desenvolvimento um pouquinho maior. Ou pelo menos eu penso isso porque eu queria, assim, que tivesse um final um pouquinho mais feliz. Eu não vejo isso da bailarina. Eu sinto que o arco dela foi fechado, dela como ser vivo. Eu sinto, inclusive, que ali no final é como se ela estivesse indo pra reencarnação, algo nesse sentido, sabe? Eu não acho que é reencarnação. O que ela fala, a Vovó Turbo fala isso, não é reencarnação. É fim. É esquecimento. Ela foi apagada ali. Até por conta disso, eu não sei se teria um diálogo entre ela e a Aira. Gostaria. Eu queria, assim, só pra não ficar tão amargo. Mas eu acho que é o peso que agora a Aira carrega. Assim. Não, faz sentido. E eu acho, tipo assim, eu não queria por ser muito amargo, mas pro que foi montado, pro que foi feito, eu acho justíssimo e muito bem feito no roteiro. Cara, e como é que pode a gente começar o episódio, tipo, não gostando das duas, basicamente, né, da Kusara e da Aira, e a gente teve um episódio, meu Deus, assim, pelo menos foi pra mim, cara, amando as duas, e puta que pariu, caralho, eu quero ver mais desses personagens, e eu acho que isso acontece também pro final da obra, que ainda não tem o desenvolvimento completo, mas isso acontece também mais pra frente com o Jin também. Então é muito legal, assim, como o Dandadan consegue trabalhar tudo isso com essa sutileza e com esse carinho. Sim. A Aira, ela continua sendo mais chata em muitos pontos, mas a gente começa a entender um pouco mais o lado dela, né, de ela usar a popularidade, uma popularidade até violenta contra os não populares, talvez, pra preencher um vazio que ela tem, assim como o vazio que a Momo e o Okarun têm, mas ela é chata em uns pontos, mas dá pra começar a simpatizar mais.
E eu tô muito querendo shippar ela com o Jin, só pra tirar os dois da história aí, pra não encher o saco dos nossos protagonistas. Até falando sobre esse sentimento de solidão, né? Eu acho que o autor, ele pega assuntos que são contemporâneos, né? Esse negócio da ufologia, teorias de conspiração, e essa brincadeira dos jovens... Eu tô me sentindo muito velho, sempre falando de jovem juventude, mas é porque aqui eles são muito, assim, início de adolescência, querendo ou não, né? Ou pelo menos transmitem isso. Mas é muito esse negócio dos jovens brincando com lendas urbanas, que a gente teve nosso momento com a loira do banheiro, o jogo do copo, essas coisas. Então, são assuntos que divertem, são curiosos, atraem esse público mais juvenil, mas que, num geral, o público normal acha estranho e afasta. Sabe? Ufologia e assombração. Dito isso, eu acompanho alguns podcasts muito divertidos sobre esses assuntos, mas são coisas que afastam e isolam certa parte do público. Então, até por isso que a Momo, tendo alguém que não tem preconceito com as crenças dela, e o Okarun, tendo alguém que quer ouvir as maluquices dele de conspiração, cara... Nós começamos a fazer a Liga dos Excluídos aqui de novo, né? E aqui começamos a juntar a Aira com essa popularidade falsa, né? Essa falsa simpatia que ela tem. Mas que aqui, junto com os dois, ela começa a demonstrar um sentimentalismo a mais, uma fragilidade a mais. Então, ela começa a criar um ambiente em que ela não precisa induzir aquela popularidade opressora em cima desses grupos minoritários, desses grupos excluídos já, porque ela não precisa ser esta falsa para cativar os outros. Então ela começa a se tornar mais verdadeira a partir daqui. E eu vejo que o Jin vai ser muito isso. Esse personagem também que ele tem os seus traumas, ele tem os seus problemas de relacionamentos interpessoais, mas que ele sempre esboça muita alegria, muito ânimo, muito ser aquele boa praça, e talvez... alguns isso seja um reflexo de simpatia e gente boa, e para outros seja muito forçado e não natural. Eu acho que o próximo arco é que o arco do Lago Ness ali, a parte dos alienígenas, que inclusive eu gosto muito do design do alienígena boxeador, acho muito foda. Caranguejinho lá, tum, tum, tum. Acho muito legal. E uma curiosidade, a música que ele canta em japonês é uma música do ABBA, a Chiquitita, é maravilhoso. Do ABBA? Do ABBA, sim. Cara, what? Mas eu gosto que esse arco, ele serve justamente pra exemplificar o que tu falou, Johnny. Porque é um arco em que a gente vê agora os três juntos, com a Aira usando os poderes dela, que inclusive eu amo a transformação dela, é tão foda aquele design. Que é os três lutando juntos contra o monstro do Lago Ness, o que é uma loucura, mas eu acho muito legal ele tá na obra. Aquele negócio dos alienígenas puxarem teorias de conspiração, aquele negócio de espécies impossíveis, coisa e tal. Então eu gosto de que esse arco ele serve justamente para mostrar isso que tu comentou. Essa desconstrução do personagem da Aira, a gente se afeiçoar mais a ela, a gente vê eles lutando os três juntos e os poderes agora, né, também sendo mais bem desenvolvidos. E agora a gente sai de um arco onde o foco era um yokai e a gente vai para um arco onde o foco é os alienígenas. E eu gosto desse balanço que acontece em cada arco, porque assim a gente sempre tá meio que expandindo os dois lados, o lado da ufologia e o lado espiritual. Então, já que a obra permeia esses dois assuntos, eu tinha um pouco de medo de focar muito no alienígena, focar muito no espiritual e esquecer o outro lado. Então eu acho legal o balanço que ele faz de cada arco ser meio que focado em uma coisa e os assuntos vão se mesclando e evoluindo de uma forma de mãos dadas, assim. Então eu gosto bastante que esse arco serve muito pra isso. Eu sinto que... E outra coisa que ele faz muito aqui, né, e também que é um padrão, acabou um arco, sempre tem um episódio do vilão da semana, né? Ali mostrando um besterol sobre um ET. Aquele episódio do boneco que vai ver a namorada boneca é muito engraçado. Caralho, é muito bom, é muito engraçado. Ele tá do nada, parece um maluco com um ovo dourado.
Mano, mas mas eu sei que esse negócio do boneco da aula de biologia dos colégios ganhar vida e sair correndo pra ir. Cara, eu já vi isso em outros lugares. Eu só não sei indicar. Cara, é uma coisa regional também, sabe? Eu não sei se ele entra no quesito yokai, mas ele é uma assombração de colégio, assim, meio comum. Talvez seja alguma lenda entre os jovens lá do Japão, né? Mais fomentada pra lá. Jovens. Sempre jovens. Mas é legal também esse negócio ali dos bonecos pra mostrar esse sentimento de paixão e lealdade, né? E daí os dois começam a ver assim, pô, mas que relacionamento legal, que interação legal, assim, pô... Fica aquele quentinho no coração de quero um pra mim também, sabe? Eu acho que isso dá uma alfinetada nos dois na história. E aí, é engraçado que eles dão essa alfinetada e logo depois chega outro desafio romântico, só que por outro lado dessa vez, né? Porque a Aira, ela... Alguém que gosta do Karun e aí chega alguém que gosta da Momo. Eu acho meio paia esse negócio de tu sempre querer criar, assim, desenvolver o romance, o relacionamento com base em sentimentos de ciúme. Mas eu não vejo que aqui é um romance sendo desenvolvido por ciúme, mas utilizado o ciúme como uma ferramenta pra Momo, ela perceber que ela tem os sentimentos e deixar eles começarem a florescer mais, e pro Karun perceber sobre a importância de tomar atitudes, de eu sinto, mas eu tenho que dar o passo, eu tenho que demonstrar, eu tenho que falar, porque senão outra pessoa não vai saber. Exatamente, e eu acho até engraçado como ele brinca com a quebra de estereótipo de animes de romance, porque a gente sempre tem o amigo de infância nos animes de romance, né? E ele surge aqui agora, que é o Jin, mas ainda assim de uma forma bem mais divertida, e como tu falou, eu não acho que é forçado a apresentação dele, e dá o pontapé inicial pro Karun querer agora, depois que ele entende os sentimentos, querer demonstrar de uma forma mais direta, e também o próximo arco que não está completo ainda, né? Isso foi uma das minhas críticas ao anime. Acho que acabar onde acabou é muito estranho, acho meio abrupto assim, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando for dar nota e etc. Não, eu concordo contigo, ficou meio estranho. Parece que eles podiam ter, feito um gancho melhor ali, deixado feito uma construção melhor pra fazer essa pausa, esse salto e deixar um pouco a curiosidade. Ali ele parou muito que parece assim, tá, quando lança o próximo episódio? Não, exatamente. Peraí, como acabou a temporada? Exatamente. Então, essa eu acho que é a minha maior crítica ao anime, assim, desse final ser, nossa, tão incompleto. Eu entendo que é uma temporada meio que dividida em 2 curtos, né? A gente tem isso feito em vários animes hoje em dia e tal, né? Que é uma temporada, 6 meses de pausa, uma segunda temporada. Então isso é bem comum, mas, cara, acabar quando o arco tá começando, que a gente tem, 2 episódios de desenvolvimento, de introdução desse arco, de introdução do Jin, e aí acabar, quando vai começar, eu achei tão estranho que isso me incomodou bastante, assim, quando eu assisti. Mas ainda assim a premissa do arco é interessante, de viajar, né? Agora eles vão ter a viagem até a casa do Jin, porque ela tá sendo mal assombrada, e toda aquela parada das pessoas da cidade serem meio estranhas e tal. Acho muito legal a premissa desse arco, mas a gente ainda não tem desenvolvimento disso pra comentar mais a fundo. A outra coisa legal dele, que ele chegou, que eu achei muito legal, até quando aconteceu, foi assim, no episódio que ele chega, né? O Jin, que aí ele vai pro colégio, e aí que ele fala que sai com a Momo, aí todo mundo que assiste e gosta do Momo do Karun. Aí quando a amiga da Momo levanta e fala, não, mas ela já tem o Karun, é a representação, eu senti a representação dos fãs falando. Sim. É muito isso, velho. A heroína do dia foi ela. Mas eu concordo com a crítica que você fez aí sobre um ponto extremamente estranho de se terminar a temporada. Principalmente porque vai demorar quase 6 meses, sabe? Quando você dá um cliffhanger e você não tem a continuação do cliffhanger próximo, ele perde a força, sabe? Você fica sem saber. Então, é meio ruim isso. O Jin, como personagem, ele é engraçado. Cara, eu gosto muito de o quão bobo ele é. Então, cara, eu acho ele muito engraçado. Mesmo eu ficando meio puto com ele, porque ele é um talarico. Ele é talarico. Todo mundo já sabe que ele já é um casal de 30 anos.
Então, um homem e o cara ninguém mexe. Casal de 30 anos é foda. Cara, mas eu fico um pouco na dúvida se é, tipo assim, ele ser aquela pessoa sem muito respeito por espaço pessoal, tato social, essas coisas. Eu acho que também. Ou se ele tem interesse. Eu não sei se ele tem interesse, sabe? Eu acho que ele só, tipo, abusa do sentimento de uma antiga intimidade que talvez não exista hoje. Faz sentido. Até porque como eles cresceram juntos, tipo, a Momo, eles se distanciaram por um tempo, né? Então, meio que ele voltar com esse sentimento e a Momo já tá, tipo, agora adolescente e tal, dá de ver que ela também fica meio assim, incomodada. É que é dito que ela gostava, não é dito o oposto. Exatamente. Ah, é tão bom o Ocaron encabulado com isso, porra. Maravilhoso. Aí o cara não tem um momento, assim que eles estão viajando pra casa do Jin, que ele começa a conversar com o Jin, ele fica, porra, não posso gostar dele. É foda. Mas depois eles viram amigos. Ele jogando bola no final, bom demais. Mas aí volta pro fim da temporada, tipo, a mesma crítica do início da temporada, que é a cena do banho público. Cara, eu achei aquilo doentio. Eu não gostei. Foda, né? Eu tava esperando o próximo episódio só porque eu queria ver ela jogando esses caras contra a parede, sabe? Eu acho muito ruim cortar no meio do arco e cortar com essa cena. E porque na primeira vez, a gente tem a desculpa de, são ETs. Aqui, eu não sei, eu acho que são pessoas. E pois e ele dá um doentio. termo. Ele dá um termo, então eu imagino que esse seja um problema do Japão. Possivelmente seja um problema que eles tenham lá. Porque ele dá um termo pra isso, acho que era jacarés, alguma coisa assim. Ah, é verdade. Possivelmente é um problema que passa lá no Japão. E a gente sabe que muitas vezes esses temas lá não são tão discutidos, né? O que me pareceu é que esse era um termo pra predador sexual. Não, ele explica lá que é um termo de quando vários homens se juntam em banhos mistos públicos quando tem apenas uma moça. Meio que ele explica. Eu não lembro se foi na legenda. Sim, por isso que eu acho que se aplica pra situação. Pois é, eu sinto que vai ser uma crítica muito lançada a isso. Mas eu não li o mangá também, tá? Não tenho. Eu não li, eu preferi não ler Dandadan nesse momento, eu sinto. E é foda, né? Porque, tipo, esse final ele repete o mesmo erro do primeiro episódio. Só que no primeiro episódio é uma cena ruim. É uma cena desconfortável, mas a gente ainda tem a conclusão dela, tipo, dentro do mesmo episódio. E aqui a gente meio que acaba, assim, com um gosto, pelo menos, tão amargo pra mim, que, pô, me amargou, assim, o final da temporada, porque, sabe, acaba com essa cena, cara. Tipo, pra quê? Pra quê? Que desnecessário ser dessa forma, tão explícito essa ameaça da violência sexual, tipo, cara, não, sabe? Não, e dentro de uma obra que a gente elogiou tanto a sutileza como ele trata, a beleza como ele trata esses assuntos sérios, de como ele tem as críticas, e acabar assim me foi uma decepção bem grande, assim, com o anime. Eu acho que um final mais adequado para essa temporada seria eles com a promessa de ir pra casa do Jin. Tipo, apresenta o Jin e tal, mas com a promessa de irem pra essa viagem. E aí a gente tem um arco inteiro na segunda temporada. Ou, sei lá, faz mais um episódio aí pra desenvolver um pouquinho mais esse arco e acaba num cliffhanger um pouco melhor, assim. Eu acho que todas as decisões de como acabar essa temporada foram bem ruins. Talvez ter posto um filler a mais entre o Jin chegar, sabe? Eu botar um episódiozinho filler ali, aí quando acabava o episódio, talvez o melhor cliffhanger era eles falando que iam pra casa do Jin, isso, sabe? Também Talvez acho. fosse um cliffhanger melhor. E aí, sei lá, aí eles falam que vão pra lá e aí tem um corte de que mostra, tipo, a casa do Jin mal assombrada. E aí, tipo, a promessa da segunda temporada. Cara, seria tão melhor, mas não. Tipo, dessa forma eu acho bem ruim e vai contra o que a obra tá construindo, assim, sabe? Mas assim, vale a pena comentar que eu não li o mangá. Então, eu não sei, por exemplo, no mangá se isso foi resolvido no mesmo capítulo, como a direção, então a gente não sabe até que ponto é o problema da obra, o problema de direção, então é bem importante frisar isso. Mas eu acho que o mangá, ele foi pra além do que temos na primeira, sabe? Eu acho que ele já tem um bom material lançado. Não, o que eu falo não é sobre o material lançado, eu falo se o mesmo cliffhanger estava no mangá. Entendi. Se foi um cliffhanger diferente. Então, antes de a gente dar as notas e fecharmos o episódio, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse.
que ajudam a gente a manter o Fliperama Nerd crescendo, evoluindo e por aí vai. Então, muito obrigado ao perfil, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David, ao Bruno Felipe e também à Vivian. Todos vocês ajudam demais o Fliperama Nerd a crescer e é imprescindível essa ajuda que a gente recebe lá no Catarse. Então, muitíssimo obrigado a todos os nossos ficha de ouro. Obrigado! Muito obrigado, gente. Então, bora para as notas de Dandadan. Posso começar dando a nota? Pode dar à vontade. Então, Dandadan, ele foi uma obra que me surpreendeu bastante em vários pontos. A parte da animação, o cuidado como ele trata os personagens, dessas camadas de interpretação que a gente até comentou das inspirações reais, né, do nosso mundo dentro da obra. Então tudo isso me cativa muito, até por ele pegar essa parte mais urbana que a gente tá vendo nos animes shonen de hoje em dia e dando uma repaginada de romance, um clima mais bobo quando é necessário, um clima mais sério quando também é necessário. Então ele faz esse balanço muito interessante. Eu lembro que quando eu acabei o anime, mesmo com o final ruim que me incomodou bastante, como a gente conversou agora, eu lembro que ainda assim foi uma obra que eu fiquei muito impactado, muito tão encarregado pelo episódio 7, por aí vai. E com o tempo foi passando, eu sinto que o meu hype pra Dandadan foi diminuindo e se amortecendo, digamos assim, em que hoje em dia é uma obra que eu gosto muito, muito mesmo, mas não é mais aquela lua de mel que como foi quando eu tava assistindo o anime, né? Faz sentido. E eu consigo ver mais claro os pontos de acerto e de erro que funcionaram ou não funcionaram pra mim. E pra mim o final ele realmente amarga bastante. Ele envelheceu meio mal assim pra mim esse final. Porque na época que eu acabei decepcionado, mas tipo, como o saldo ainda era positivo, eu ainda fiquei mais positivo no final. Mais possível no geral. Enquanto hoje em dia esse final ele me amarga bastante. Até porque a gente não tem a continuidade até agora. Já se passaram 6 meses que acabou o anime. Cadê a continuação? Então acabar dessa forma eu acho que é um desserviço à obra como um todo. De tudo isso, a minha nota pra Dandadan vai ser um 8,5. Eu ainda acho um anime muito, muito bom, assim. Eu acho que todo o fuzuê que foi feito ao redor dele é justificado. É uma obra, sim, que furou a bolha e que eu estou muito feliz que pessoas assistiram e que o hype para a segunda temporada está muito alto. Vou puxar aqui a segunda nota, tá Dandadan. É sempre interessante quando a gente não lança o episódio assim que recém acaba, né? Porque os sentimentos temos condições de setar ele, se acalmar um pouco e refletir sobre a obra. Vamos lembrar Doutor Estranho e Homem-Aranha. Os grandes exemplos. Os grandes exemplos. Não saiam do cinema e gravem, amigos. Mas assim, eu acho que a nota de Dandadan é 8. Dandadan é um anime muito nota 8. Isso não torna ruim. Isso torna um anime muito conforto. Não é, por exemplo, um anime que eu saí e falei, eu preciso ler o mangá, saca? Tem anime que a gente termina e fala, cara, eu tenho que ler o mangá. Agora eu vou desfalecer. Mas não. Dandadan eu tô conseguindo acompanhar porque eu quero ver toda a produção que o anime traz, toda a ideia, até que a história chegue do ponto em que a gente não queira parar de saber sobre ela. Não é esse o ponto, na minha opinião, que chegou ainda, mas 8 é uma nota pra mim certa pra Dandadan. Cara, eu sigo muito essa lógica também, sabe? É um anime, ele furou bolha, eu vim pelo boca a boca, então muita propaganda, muita gente, tanto de amigos quanto produtores de conteúdo que eu acompanho, estavam todos falando e acompanhando na época. É um anime cujo o shonen não me cativou tanto. Então eu não fico pelo shonen, não fico pelo lutinha, não fico pelo poderzinho. Eu gostei mais realmente da interação entre os protagonistas. Isso eu achei gostoso, isso eu achei confortável. E é isso que eu quero ver mais. Ah, tem um restante. Ah, show de bola, cara. Uma açãozinha aqui, uma comédia ali. Ficou bacana, ficou legal. Eu acho que as piadas quinta série, elas estão na medida certa. Nem mais, nem menos. Eu acho que se for abusar um pouquinho mais disso daí, começa a ficar só bobo. E aqui ele é engraçadinho. Sem falar do trabalho de dublagem aqui no Brasil, ficou incrível. Eu realmente adorei todo o tom cômico a mais que eles conseguiram dar pra obra ainda. Então só ajudou. Ah, outra coisa que a gente acabou não comentando durante o episódio. A abertura. A música de abertura. Meu Deus, que crime.
Que crime, assim, não podia deixar terminar o cast sem falar isso. Mas a música de abertura é muito boa, cara. É tipo o mashup que tem a música de abertura lá também é muito boa e furou bolha. Cara, a música aqui, se eu não me engano, comentaram que tocou em rádio, sabe? Então, ela é animada, ela... Tem uma coreografia que bombou, né, nos Reels de TikTok, a Momo fazendo aquela dancinha é sensacional. Sim, é maravilhoso. Não. É muito legal isso. Daí tu vai pra festa nerd aqui na região e tu vê baladinha tocando essa música também. É muito legal, cara. E o clipe da música é muito bom. Saiu depois com várias referências ao taco lá, bem legal. E a banda que canta é a Creepy Nuts, que é quem fez a abertura do Mashle também, a segunda temporada. Ah, não sabia que era mesmo. Que é aquela... Elogiei aqui, não sabia. Que é aquela blim, blá, blá, blim, sabe? Sim, essa que eu citei antes, eu só não sabia que era a mesma banda. Faz sentido. 2 sucessos aí, parabéns pra eles. Mas, tipo assim, a parte relacionamento e descobrimento emocional, essa parte me cativou. Essa parte que me prendeu. Tem essa falta de, assim, não saber pesar direito as coisas quando vai fazer esses comentários sobre abusos ou pressão sexual na sociedade, porque o Japão tem muito problema com isso, né? Então, o primeiro e último episódio tem esses pontos muito negativos, mas como que o Hilário bem pontuou, foram utilizados aqui não para demonstrar normalidade, mas como crítica, então, bacana. Mas ele fica muito nessa ideia de ser um anime conforto. Eu tenho vontade de ler, porque eu acho que é uma obra legal, mas eu não tenho pressa, então quem sabe eu só não espero a próxima temporada, sabe? Então eu acho que um 8 é muito justo. Nossa, como estamos em concordância, que loucura. É que eu acho que é muito esse tempo que a gente deixou passar. Mas então a nota final para a primeira temporada de Dandadan, que o Fliperama Nerd está dando, é 8.16. Achei uma boa nota. Achei uma boa nota. Top. Já que o Douglas não tá, quem vai perguntar pra mim? E, Hilário, o que é que está abaixo e o que é que está acima de Dandadan? Vixe, nossa. Que desgraça. Nossa. Vocês não estão preparados. Ó, a gente compara anime, tudo, porque vamos lá. Dandadan está acima, né? Então, o anime que está uma posição abaixo no nosso ranking de notas de Dandadan é a primeira temporada de Vinland Saga. Abaixo? Abaixo, eu acho isso um crime infiançável, tá? Vinland Saga tá acima de Dandadan. Não, Vinland Saga está abaixo de Dandadan. Cara, eu não entendi. Tu foi do Hilário pra esse 8,5. Não, eu não tava nesse cast de Vinland Saga. Tu não tava? Não, eu tava doente. Foi eu, Douglas, Luigi e o Chat e o Johnny. Eu não? É, tu eu também. Não sei. Tu também. Eu tava? Tu tava. Eu não tô entendendo. Tem as notas de cada um aí, só tem a média. Não, passa. Tem a nota de cada um aqui. Eu sei que cometeu crimes, tá? Não, eu não quero me incriminar aqui, não sei o que tá acontecendo. Se quiserem me julgar, que vão assistir o episódio e avaliem lá. É verdade. E a obra que está acima de Dandadan é Pokémon Scarlet Violet. Que estranho comparar. Tá. Mas anime, e no quesito anime? Só anime. Porque jogo ficou estranho, eu não entendi. Só anime, Avatar a Lenda de Korra. Tá bom, eu considero a Avatar Lenda de Korra melhor que a primeira. Talvez quando o Dandadan for uma obra, ela possa ser melhor. Tem isso também, né? Como primeira temporada, eu juro. Até porque a gente tá recrutando personagens aqui. Ela é melhor mesmo. Eu acho estranho essa comparação. Tá meio perdido aí, mas eu acho que a justificativa do Hawking faz sentido. Quer subir um pouco mais e a gente compara com animes? Animes, sobe um pouco mais. Nossa, o cara tá sendo preconceituoso aí com Korra, mas tudo bem. Ó, se a gente não considerar Korra, o anime que está acima de Dandadan é Kaiju número 8. Aí eu já vejo que faz mais sentido. Aí faz sentido, é justo. Ok. Inclusive, em julho teremos os dois, hein? Teremos dois, hein? Pra ser bom pra viver. Vai ser bom demais. Então volte, escute todos os episódios desses animes aí, porque em julho vão ser continuações. Que todos saibam que se eu morrer antes do final da temporada de julho, eu morrerei puto. Caraca. Tu vai virar o yokai dos animes incompletos. Eu virarei um yokai. Na lápide do Hawking estará escrito assim: puto pela eternidade. É isso que eu fico. Toda vez que você termina um anime e não acaba. Toda vez que você começa
Toda vez que você começa o anime e não termina, o Hawk vai te assombrar. Vou me assombrar, vai aparecer. Hawking, a assombração dos animes que tomaram machadada. Isso. Então, é isso. Fechamos o episódio. Fechamos. Fechamos então, né? Muito obrigado a quem escutou até aqui. Dê uma olhada na descrição do episódio, porque temos todos os nossos links lá. Até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Sintonia Criativa.